Então, pessoal, retomando aquilo que a gente estava conversando sobre Napoleão Bonaparte, certo? Então, lembrado que no último momento a gente conversou sobre o bloqueio continental e uma série de problemas que Napoleão enfrentou por conta de, vamos dizer assim, vários fatores, como contrabando, certo? O exército dele foi se tornando um pouco meio que exagerado, né? Certo? Produtos manufaturados que foram se tornando carentes e tudo. Então, isso aí foi uma série de problemas. Bacana? Mas nenhum país tinha ousado desafiar Napoleão Bonaparte. A gente tem que lembrar, né, que a atitude, tá? A atitude que foi tomada por Portugal não foi a de desafiar a ponto de romper o bloqueio continental. Na verdade, Dom João nunca tinha... Dom João não, João de Bragança, né? Porque na verdade a mãe dele que era a rainha, ela que era soberana nessa época. João, ele era, vamos dizer assim, o príncipe regente, porque Maria foi considerada incapaz. Mas a gente não vai entrar nesse ponto aqui agora, certo? A gente não vai entrar nesse ponto aqui agora, tá beleza? Tranquilo? Então é importante que a gente entenda a seguinte questão, tá? Napoleão vai enfrentar resistência, Napoleão vai enfrentar problemas e algumas batalhas vão vir. A Rússia resolve desafiar, resolve peitar Napoleão Bonaparte e fala: pô, não tô aceitando não, o que você está fazendo não tá bacana. E aí nesse contexto, os russos resolvem romper, eles sim rompem com o bloqueio continental. Eles vão romper com o bloqueio continental e vão acabar voltando a comercializar com a Inglaterra. E é claro que Napoleão deveria dar um basta nessa situação. Ele vai movimentar um exército, gente, 450 mil homens, certo? Ele vai movimentar esse exército para ir lá dar uma coça nos russos. Essa é a intenção deles. Napoleão tinha muita, vamos dizer assim, certeza, né, da sua capacidade, do seu potencial. E Napoleão Bonaparte, ele vai, baseado nesse potencial, nessa sua capacidade, até mesmo, vamos dizer assim, arrogância, ele vai resolver mandar muita gente para dar uma porrada certa e não vai estabelecer nem linhas de abastecimento, porque para ele o exército dele era muito fera e ele ia conseguir fazer tudo o que ele precisava. Acontece que a Rússia colocou em execução um plano fera. Qual foi esse plano? É a chamada tática da terra arrasada. Os russos, após perceberem a aproximação de tropas francesas, eles destruíam casas, eles contaminavam nascentes, contaminavam poços, matavam os animais que eles não poderiam levar, destruíam plantações e recuavam. Ou seja, os membros do exército napoleônico não tinham o que beber, o que comer e onde se proteger, sobretudo do frio, o frio russo. É por isso que em alguns livros de história se fala na expressão General Inverno, se referindo à estratégia russa da terra arrasada, porque foi o inverno russo que de certa maneira acabou prejudicando Napoleão Bonaparte, certo? Prejudicou a tal ponto que Napoleão Bonaparte chegou a Moscou? Sim. Napoleão Bonaparte consegue tomar o poder dentro de Moscou? Sim. Mas ele consegue ficar em Moscou? Não. Os russos queimaram inclusive a própria capital. É um trem meio pesado, certo? É um trem meio pesado. Eles queimaram até mesmo a própria capital. E eles se vangloriam disso até hoje. Até hoje eles se vangloriam disso. E eu vou compartilhar com vocês, eu falei que os russos eles têm um orgulho muito grande com relação a isso. E eu vou compartilhar com vocês um vídeo, que eu acho que eu já conversei com vocês sobre esse vídeo em outros momentos. Mas eu vou passar um vídeo curtinho, 2 minutos e 34, certo? E nesse vídeo eu vou pausar na parte que ele mostra Napoleão, como que os russos até hoje se vangloriam de ter parado Napoleão, claro que dentre outros. Esse vídeo é Eu Sou o Ocupante Russo e mostra os russos como é que eles se enxergam, como que eles se percebem como sendo ocupantes do território
que lhes é por direito deles, né? E como que eles encaram e enfrentam o pensamento ocidental. É um vídeo particularmente interessante, eu acho que vocês vão gostar. Vamos assistir? Здравствуйте, я русский оккупант. Это моя профессия. Так сложилось исторически. Когда-то я оккупировал Сибирь, теперь там добывают нефть, газ, алюминий и еще много полезного. Теперь там города с детскими садами и больницами. Теперь там нельзя продавать женщин за вязанку соболиных шкурок, как это было до русских. Я оккупировал Прибалтику. Ее хутора я застроил заводами и электростанциями. Прибалтика делала высококлассную радиотехнику и автомобили, славилась духами и бальзамами. Меня попросили оттуда уйти. Теперь там добывают шпроты, а часть населения чистит унитазы в Европе. Я оккупировал Среднюю Азию. В голых степях я построил каналы, заводы, космодромы, больницы и стадионы. Там строили космические ракеты и самолеты, развивали промышленность, выращивали пшеницу и хлопок для всей страны. Меня попросили оттуда уйти. Теперь там развивают американские кредиты и выращивают коноплю. А часть населения уехала работать на стройки бывших оккупантов. Я оккупировал Украину. Вместе с украинцами я строил авиадвигатели, корабли, танки и автомобили. Меня попросили оттуда уйти. Теперь там разрушают все, что осталось от оккупанта. При этом там не строят ничего нового, кроме бесконечных майданов и диктатуры. Да, я оккупант, и я устал извиняться за это. Я оккупант по праву рождения. Я агрессор и кровожадный урод. Бойтесь. Это я терпел зверства польских интервентов во времена смуты. Но чем закончилась их интервенция? Это я сжег Москву, чтобы не отдать ее Наполеону. Fui eu que ateei fogo em Moscou para que Napoleão não o ocupasse. Eles ainda defendem de maneira muito forte essa tática da terra ocupada e a coragem do povo russo de destruir a própria capital para que Napoleão não ocupasse a região. É bem interessante, né? Só encerrando agora, tem o que? 50 segundos para terminar. Но как закончил Наполеон? Это я сидел в окопе у Волоколамска, понимая, что нацистов удержать не получится. Где теперь те нацисты? Где их проклятый Гитлер? Ко мне домой приходили все, кому не лень. Турки, англичане, поляки, немцы, французы. Земли хватило на всех. По 2,5 метра на каждого. Поймите, мне не нужна ваша лицемерная свобода. Мне не нужна ваша гнилая демократия. Мне чуждо все, что вы называете западными ценностями. У меня другие интересы. Вежливо предупреждаю в последний раз. Не нарывайтесь. Я строю мир. Я люблю мир. Но воевать я умею лучше всех. С уважением, русский оккупант. Здравствуйте. Я русский оккупант. Это моя... Meio forte, né, gente? Então, é para vocês perceberem aí essa questão dos russos, né? Eles têm uma verdadeira satisfação por ter batido de frente com Napoleão Bonaparte e ter conseguido derrotar Napoleão Bonaparte no sentido dele não conseguir ocupar as terras. O fato é que o exército napoleônico ele vai com 450 mil homens e, segundo dados, ele volta com aproximadamente 30 mil homens, entre 30 e 50 mil homens, porque muitos estavam praticamente irreconhecíveis. Você aí que tem um interesse, o desejo forte de cursar medicina, com certeza já ouviu falar da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha também vai surgir nesse momento, certo? A Cruz Vermelha vai surgir exatamente nesse momento. Porque o fundador da Cruz Vermelha ele está indo atrás de Napoleão Bonaparte a buscar um financiamento. E ele acaba se tornando, vamos dizer assim, ficando chocado com o que ele vê no campo de batalha, e aí tem o surgimento da Cruz Vermelha Internacional. É bem interessante. Mas vamos lá. Logo após essa derrota de Napoleão Bonaparte na invasão da Rússia, tentativa de invasão da Rússia, ocorre uma sexta coligação. É claro, os caras vão perceber a fraqueza de Napoleão, e nessa sexta coligação você vai ter a Rússia, claro, Inglaterra, Áustria e a Prússia. Finalmente Napoleão é derrotado. Eles vencem Napoleão Bonaparte e vão exilar Napoleão Bonaparte em Elba. A ilha de Elba, como vocês podem perceber aqui no mapa,
ela fica pertinho da Itália, né? Certo? E pertinho de onde era Napoleão Bonaparte, que era Córcega, tá? E Napoleão Bonaparte vai retornar. Napoleão Bonaparte ele não vai aceitar isso. Inclusive essa questão de Napoleão Bonaparte retornar, ela tem muita relação com um livro, né, uma obra clássica também, certo? Também uma obra clássica, como eu falei com vocês ainda há pouco, dos Miseráveis, né? Ela tem relação com uma obra clássica que é o Conde de Monte Cristo. Não sei se vocês já leram, certo? Já leram esse livro, tá? E é muito interessante. E tem um filme, inclusive. E o cara que vai parar no presídio, ele vai parar no presídio, que envolve a questão da história, porque ele foi acusado de facilitar a fuga de Napoleão Bonaparte, certo? Então ele se passa mais ou menos aí nessa época. Mas o fato é que Napoleão retorna, ele foge, certo? Retorna, passa pela Itália, começa a reunir um exército gigantesco. Cada cidade que ele vai passando em direção a Paris, ele vai reunindo mais pessoas. E esse período é chamado de Governo dos 100 Dias. É o retorno de Napoleão Bonaparte, conhecido como Governo de 100 Dias, onde Napoleão Bonaparte vai ser finalmente derrotado na Batalha de Waterloo e posteriormente preso na ilha de Santa Helena, morrendo em 1821. A morte de Napoleão Bonaparte ela é cercada de mistérios. Muitos dizem que ele foi envenenado, mas alguns dizem que ele, na verdade, ele tomava um remédio por conta dos problemas que ele tinha no estômago, né? Então ele tomava um remédio, e esse remédio era a base de cianeto. E aí por conta disso ele acabou morrendo, certo? Mas eu vou compartilhar com vocês aqui agora um outro trechinho de um filme, é um filme mais antigo, tá? Que ele retrata essa última batalha, a Batalha de Waterloo. É só um pedacinho pequeno para vocês terem uma noção, para fazer uma ambientação para vocês. Então eu vou colocar aqui o vídeo para vocês um pedacinho, tá bom, pessoal? Vocês têm uma cena, vocês têm uma noção. Esse filme é bastante fidedigno. A força principal dele está além daquela montanha. Ele está me mostrando só uma fachada. Ele é esperto. Esperto. Vamos começar o ataque, ali. Parece até uma coisa. Essa aí foi a batalha mais... Então isso começa o baile. 11 horas e 35 minutos. Um momento bastante complicado, né? É a última batalha. Obrigado, cavaleiro. Volte às posições. Voltar às suas posições. Foi com batalha de Waterloo. Bacana, pessoal. Vou parar por aqui agora, a gente vai voltar para a explicação. Deixa eu só... Interessante a forma que você acesso a aviões também, né? Claro. A utilização ainda de balões, né? Certo? Então, dando continuidade, ele foi derrotado. Tá aqui a cena do filme que vocês viram aqui nessa pintura, tá? Aqui outra cena também que estava na pintura, e ele é exilado. Logo após Napoleão ser morto, precisamos arrumar a Europa, né? A Europa então está arrasada e nós precisamos reorganizar a Europa. Essa reorganização vai ser feita no Congresso de Viena. O que foi o Congresso de Viena? O Congresso de Viena foi uma reunião, certo, de potências europeias após a queda de Napoleão Bonaparte.
Os países que vão estar reunidos são os vencedores: Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra. Eles é que vão organizar o chamado Congresso de Viena e vão estabelecer uma restauração do antigo regime. Essa era a ideia deles, tá? Mas acontece que nós vamos ter aí a Inglaterra se destacando, ajudando a França nos bastidores. Na verdade, não é necessariamente ajudando a França. Na verdade, ela está ajudando a ela mesma, tá? Porque a França, o governo francês, ela representava uma potência no continente. A Inglaterra não queria que surgisse uma nova potência. Então, a Inglaterra, de certa forma, ela vai financiar nesse Congresso de Viena, certo? O impedimento do crescimento de novas nações poderosas na Europa. Ou seja, isso é uma postura tomada, certo? É uma postura tomada pela Inglaterra em associação com a França, para que ficasse somente uma potência dentro da Europa, militar, econômica na parte insular, e só tivesse uma outra potência na parte continental. Uma potência que agora fosse amiga. Então seria mais ou menos o seguinte: ó, cara, eu vou te ajudar a você manter seu território, eu vou te ajudar você não sair tão prejudicado do processo. Bacana, mas em compensação você me ajuda impedindo o surgimento de uma nova potência. Seria algo mais ou menos assim. E aí a gente tem a presença de um ministro francês, um representante da França chamado Talleyrand. E esse Talleyrand, o que ele vai fazer? Ele vai monopolizar. Na verdade, gente, o Congresso de Viena, ele é uma baita de uma enrolação com relação aos nobres. Porque os nobres vão estar querendo comemorar o final da guerra. Então os caras vão se organizar em banquetes, festas, certo? Recepções, obras de arte, aquela coisa toda. Enquanto que umas pessoas chamadas plenipotenciários, guardem esse nome, plenipotenciários, são pessoas que têm plenos poderes, resolvem as questões dentro do vamos dizer assim, de salas, de encontros específicos. Inclusive eu trouxe para vocês aqui uma imagem, certo? Você tem aqui a reunião dos plenipotenciários. Eles estão discutindo quem é que vai ficar com o que, como é que vai ficar o que. Enquanto que reis, rainhas, príncipes, condes, marqueses estão curtindo a vida doidada, certo? Isso aí foi uma forma de monopolizar o Congresso de Viena. Então a gente tem o destaque aí de Talleyrand, que ele vai monopolizar esse congresso com auxílio financeiro da Inglaterra, controlando os plenipotenciários. O objetivo oficial do Congresso de Viena era restaurar o antigo regime, certo? E restabelecer as fronteiras da Europa de acordo com os princípios da legitimidade, retorno de velhas dinastias absolutistas ao poder. Vocês sabem que isso vai fazer com que o Brasil vire Reino Unido a Portugal e Algarves, por conta do fato de que Dom João se encontrava aqui no território brasileiro. E nós temos também a questão do equilíbrio europeu, divisão territorial no continente e no restante do mundo, certo? Esse equilíbrio europeu é que vai fazer com que a Europa seja retalhada e impeça os projetos expansionistas de alguns países e deixem mais ou menos como estava, para agradar a Inglaterra e, consequentemente, por conta da movimentação nos bastidores, agradar a França. É isso aí que nós vamos ter, certo? É importante salientar para vocês que a França vai conseguir manter, por conta dessa manipulação, as fronteiras anteriores à Revolução Francesa. Então, aquilo que já era da França permanece, certo? E cabe salientar para vocês que, nesse momento, a Prússia, que estava ansiosa para ter a região da Alsácia-Lorena reintegrada ao Império Germânico, ela não vai conseguir essa região nesse momento, certo? Isso vai gerar uma insatisfação muito significativa, tá bom? Vamos lá. A partir desse Congresso de Viena também vai ser criada uma organização chamada Santa Aliança. A Santa Aliança, ela nada mais era do que um exército conservador que foi criado por sugestão do czar Alexandre I da Rússia. Quando a gente fala exército conservador, o próprio nome já ajuda a gente a entender essa questão, certo? Santa Aliança, certo? Tem a ver com esse exército conservador, tá?
exército conservador, tá bom? Então nós temos quem nessa brincadeira aí? Áustria, Rússia e Prússia. Aí você pensa, peraí, tá bom, mas cadê a Inglaterra? A Inglaterra estava na história, a Inglaterra estava participando do Congresso de Viena, por que ela não participou da Santa Aliança? Pessoal, para poder pensar, a Santa Aliança combate o liberalismo, certo? E a Santa Aliança era contrária aos movimentos de independência da América Latina. A Inglaterra, ela era liberal e era favorável aos movimentos de independência da América Latina. Por quê? A Inglaterra queria que nações na América Latina fossem nações fracas e pequenas para ela poder controlar, monopolizar da melhor maneira. Estão sacando aí? Essa é a questão, tá bom? Então nós vamos ter aqui a Rússia, a Prússia e a Áustria, tá? Mas não acredito, não se esqueçam, tá? A Inglaterra não vai fazer parte da Santa Aliança. Ela está no comando lá atrás do Congresso de Viena como um dos vencedores. Mas nessa Santa Aliança, ela inicialmente até participa das reuniões. Mas quando ela percebe que a intenção é combater o liberalismo, que é a base da Inglaterra, certo? E é combater movimentos de independência na América Latina, ela pensa, peraí, mas para mim é vantagem ter independência na América Latina porque vão ter países fracos e eu vou controlá-los, certo? Então a Inglaterra acaba se retirando dessa ideia. Eles defendiam, de certa maneira, um processo de recolonização, tá? Recolonização das Américas. Inclusive, isso é importante a vocês entenderem a atitude até mesmo dos portugueses, de depois exigirem que Dom João VI retorne para Portugal, certo? Aí sim já é Dom João VI. E depois eles praticamente querem fazer a recolonização do Brasil com a exigência de Dom Pedro retornar. E você sabe, tudo isso aí tem uma ligação muito forte com a questão da Santa Aliança e vai culminar com a nossa própria independência aqui em 1822. Bacana? Tranquilo? Então a gente poderia colocar o Congresso de Viena como consequência da Era Napoleônica, certo? O Congresso de Viena, ele é consequência da Era Napoleônica, beleza? E a Santa Aliança, ela nada mais é do que uma consequência do Congresso de Viena, tá bom? E a intenção que vocês vão perceber que eles vão tentar colocar em prática a manutenção de todo o Congresso de Viena, de tudo que aconteceu no Congresso de Viena, beleza? Aqui nós temos duas imagens caricaturadas, tá? De Napoleão Bonaparte, e eu quero chamar a atenção de vocês para essa segunda imagem que está aqui, certo? Aqui nós temos, na verdade não é uma caricatura, na verdade é uma pintura de Napoleão Bonaparte, que retrata aqui Napoleão Bonaparte. Nós temos aqui uma pintura. Agora do lado de cá nós temos uma caricatura que tem um significado bem interessante. Eu não sei se vocês conseguem se ligar no significado dessa imagem, mas vocês estão percebendo que Napoleão Bonaparte está aparecendo ali, a mão dele está no peito. Mas vocês estão percebendo como que a blusa, ele está usando uma blusa de cor azul. E o peito, nós temos o que? Nós temos estrelas, certo? Então, o que nós temos aqui nesse contexto? Nós temos uma análise de que Napoleão Bonaparte, isso caiu numa questão de vestibular, certo? De que Napoleão Bonaparte, ele teria, na verdade, uma intenção de transformar a Europa naquilo que a Europa é hoje, que é a União Europeia. É bem interessante essa análise, né? Isso aqui caiu numa questão no vestibular. Eu também já vi uma outra informação sobre essa imagem, porque eu sempre faço pesquisa sobre imagens, e ela diz que, na verdade, essa imagem aqui não se refere a Napoleão Bonaparte, mas é uma referência a ele por conta da mão aqui, que era uma atitude normal de Napoleão, mas se refere ao antigo líder, né, do governo francês, certo? O anterior ao Emmanuel Macron, que é o François Hollande, certo? Exatamente, tá? Essa charge é a charge antiga e seria como se ele tivesse o interesse de se tornar o Napoleão, tá?
Mas isso aí é uma outra análise, é um outro momento, certo? O que importa é que vocês compreendam aí esse final dessa era napoleônica, e a gente vai entender que, é claro, a França não vai acabar a Revolução Francesa assim de uma hora para outra. Os caras eles vão se envolver em mais confusões, em mais problemas, certo? Isso a gente vai conversar nas nossas próximas aulas. Valeu, galerinha, valeu, um abraço, bom descanso a vocês.